Muito bem. Bombada no acelerador. 2 dias sem ligar o automático. Parece que não gerou estresse algum, hein? Olha lá. Sem freio de mão puxado. Ficou, obviamente, assim, com o P na garagem. E agora vamos para uma viagem em São Paulo. É no silêncio de um Chevrolet e o meu coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Estamos aqui mais uma vez no Monza Experience. Você curtiu, hein? O único canal mega especializado em carro antigo do tipo Monza, somente tipo Monza. Eventualmente a gente coloca alguns outros carrinhos que aparecem, por exemplo, o Aero Willy 67. E inclusive, se você percebeu, se não viu, meu amigo, tá perdendo conteúdo. Você viu que eu achei uma filmagem que eu coloquei no cantinho aqui embaixo do vídeo, no vídeo passado, falando do que, meu querido? Falando justamente do nosso querido Aero Willy 67, na época que era meu, o BLS 5221, placa de São Paulo, hoje em dia placa preta. Pois bem, aquela filmagem foi feita em 95 com uma camcorder JVC com fita VHS-C. Era aquela que tinha o adaptador para você colocar no seu videocassete. Eu comprei essa câmera, eu trabalhava no banco, meu primeiro emprego, assim, depois de militar, empresário, funcionário, fui tudo. Funcionário público, caramba, foi o primeiro emprego na iniciativa privada, foi num banco europeu. E aí, eu acabei, como eu gostava muito dessa parte de filmagens, eu acabei, evidentemente, comprando uma câmera. Não tinha, evidentemente, os recursos que tem hoje, efeitos 1000, enfim, tudo que a gente consegue fazer numa edição de vídeo hoje em dia rapidamente no PC, gerando arquivos, sobe no YouTube. Não tinha nada disso, então era um vídeo pra mim. E eu comprei essa câmera, paguei uma grana na época, inclusive, até porque também não ganhava tanto, mas fizemos um investimento. Por quê? Porque também minha filha ia nascer. A Maiara ia nascer em julho de 95, então a gente comprou a câmera, se não me engano, em 94, por aí, ou começo de 95, justamente para filmar nascimento, aquele negócio todo. E aí, a gente acabou filmando uma série de coisas. Eu percebi que depois que eu comecei a filmar, o número de fotos, que naquela época eram analógicas, caiu drasticamente. Então, aquilo que eu gastava em filme para revelação na minha Zenith 12 XP, que era a minha máquina com lentes intercambiáveis, ela acabou ficando menos utilizada e a JVC camcorder acabou dando super certo. E aí, como sorte atrai sorte, eu acabei ganhando no final exatamente daquele ano, num sorteio do banco que premiava a melhor performance, qualquer coisa assim, uma outra camcorder. Então eu fiquei com duas. Uma Sony 8mm, era uma fita diferente, 8mm, põe aí a imagem, né? Tá guardada em algum lugar em casa, não funciona mais, mas ela tinha, enfim, o visor preto e branco, mas filmava colorido. E aí era um problema, porque a fita 8mm só existia para a Sony, não dava para pôr no videocassete, você precisava copiá-la, reproduzir na câmera, copiar num videocassete e aí sim poder degustar e mostrar para a família com uma fita que você podia ir na casa das pessoas e passar no videocassete, porque naquela época todo mundo tinha videocassete. Pois bem, então o resultado, filmei o Aero Willy do segundo andar do prédio do banco, ficou ali na vaga. Pode perceber que tem um Opala na frente, um Santana atrás, que deviam ser uns carros ligeiramente seminovos. O meu já era velho, era um Aero Willy 67 em 95. E ele já estava o quê? Ele tinha sido reformado, mas já tinha umas encostadas de quando a gente é novo de carta. Enfim, ele estava lá, mas era o velho de guerra. O Aero Willy era o carro que me fazia ir para o banco. E aí, como eu não tinha direito nem a vaga de estacionamento, meu cargo não dava na época, automaticamente parava na rua. E aí o Aero Willy tinha uma série de travas e não sei o que, inclusive a famosa chave geral escondida, que desligava o negativo da bateria e tal. Então tinha todo o negócio. E foi isso que vocês viram naquele curto trecho de vídeo. Muito bem.
que a gente vai falar no dia de hoje? Não sei, esse episódio não terminará nessa noite de quarta-feira voltando para São Paulo, mas eu posso dizer que a viagem ida e volta de Curitiba com o nosso querido automático, o cansativo é o 80 por hora que vocês veem na filmagem. Aquilo não é fake não, aquilo lá é realmente a velocidade de cruzeiro dele, para não forçar o motor, com o menor ruído dentro, é 80 por hora. No Waze dá 82, na reta e por aí vai. Tem só um detalhe importante, né? Ele anda mais que isso, anda, mas o problema é que aí o barulho fica chato. Ele fica com uma rotação alta do motor, 3.000 e tantos giros, e aí o barulho do motor, o isolamento acústico desse aqui, que é uma versão SLE, não é tão boa, não é tão bom quanto o CCV, que era uma versão top, na época, em 85, e muito menos que o 500EF, que era o top do top do top, em 1990. Então, as camadas acústicas, tanto aqui no forro do teto, no carpete, e toda a parte que eles forraram aqueles carros, não é o caso desse aqui. Na época desse aqui, que é um 87, 88, já existia uma versão mais nobre, que era Classic. Então eles já tiraram coisa desse carro aqui e deixaram ele um pouco mais pelado. Por exemplo, não tem ar-condicionado. Por exemplo, não tem luzes de leitura, ó, aqui em cima. Ele basicamente é só essa luz central. Mas o resto, o trio elétrico e tudo ele tem. Então basicamente eram essas as mudanças. Enfim, o resto era pacote de série, né? Então temporizador de farol, uma série de coisas. É isso. Então, mas foi uma boa viagem, não baixou óleo nada, motor novo, 40.000 quilômetros. Além disso, não entrou água. A gente percorreu assim horas e horas, tanto na ida como na volta de chuva, estrada molhada e não entrou água, carpetes secos aqui, o que me foi uma surpresa. Sempre entra um pouquinho, mas cara, zero. Então tá de parabéns o carrinho. Não deu problema nenhum. E o mais importante, qual foi o consumo? Gente, o consumo dessa brincadeira foi exatamente 11,6 quilômetros com 1 litro de combustível. Isso foi a média da viagem. Então, para um 2.0 carburador 2E automático, tudo bem que automático na estrada, se você mantiver os 2.900 giros como eu faço, já não faz diferença se ele é automático ou manual. O automático ele pena mais no uso urbano, né? Porque as marchas ele acelera mais e tal, ele vive mais acelerado. Na estrada dá na mesma, a rotação é a mesma, mas 11.6. Portanto, 1 km a mais do CCV, que é álcool. Então acho que o carro está de parabéns. Por hoje é só. E dessa vez, como vocês viram na cena, numa sexta-feira voltamos para a avenida mais filosófica de São Paulo, a querida Avenida Bandeirantes, aquela que você não anda. Sexta-feira não está tão complicada assim a avenida. Pois é, não se sabe por quê. Desviamos de alguns PMVs que passaram pelo caminho. Para quem não sabe, a sigla famosa de Palio Muito Velho, sai da frente. Outra coisa que é importante vocês olharem, vamos colocar aqui cenas escapamentísticas. O que é isso? Diferença, eu sempre digo, a Monza é tudo igual, só se for seu, porque todos os três meus são completamente diferentes. Então, por exemplo, para provar isso, sem que vocês dirijam o carro, eu vou colocar aqui uma cena inusitada. Qual é a cena? Nós vamos colocar aqui a cena dos escapamentos depois de 5, 6 minutos de funcionamento do motor pela manhã. Então vamos lá, curtam as três cenas. Primeiro o CCV, como você sabe, 1.8 álcool, em seguida o automático, 2.0 carburado gasolina e por último o 500EF, 2.0 injetado gasolina. Olha aí. Bom, e você deve ter percebido, portanto, que, nossa, ia falar uma besteira, que a taxa de compressão seria diferente. Não sei, mas o gás que sai do escapamento, a pressão é completamente diferente. O CCV, mais xoxo de tudo, ele é um ar suave que sai, parece que você não aproveita toda a tubulação, sobra a tubulação. No caso do automático, ele usa a tubulação, mas ele não tem exageros. E o 500EF, logo na partida, ele parece que falta escapamento. Ele joga muito ar para fora, com pressão. Você põe a mão na frente e ele está lá fazendo pressão. É como se o escapamento fosse restritivo para ele. Não sei.
O motor praticamente é o mesmo, tirando esse que é 1.8, mas o que pode ser exatamente os cavalinhos a mais que a injeção gerou naquele 500F. Então, esse é um exemplo. E agora eu vou passar umas ceninhas dos carros, já que liguei, só mostrar escapamento não tem graça. E vamos lá.